Pense em quantas vezes você já se questionou sobre as intenções por trás de certos comportamentos em um relacionamento. Já parou para analisar as atitudes que parecem inofensivas, mas que, na verdade, podem esconder algo muito mais complexo? Hoje vamos abordar um tema que traz à tona a sutileza de algumas ações femininas que, à primeira vista, podem parecer banais, mas que podem ter um propósito bem específico: manipular e influenciar. Vamos explorar 7 formas quase imperceptíveis que algumas mulheres utilizam para guiar as reações e emoções dos homens. E fique atento, porque a última dessas formas é a mais impactante de todas, capaz de redefinir a forma como você entende o comportamento em relações. Antes de mergulharmos nesse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal Além da Rede, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com quem você acha que se beneficiaria dessas revelações. Ao longo deste vídeo, prometo que vamos desvendar aspectos surpreendentes que podem transformar a sua visão sobre os relacionamentos e os mecanismos ocultos por trás de algumas atitudes. A primeira forma sutil que abordaremos é a manipulação emocional por meio da vulnerabilidade estratégica. Muitas vezes, quando uma mulher se coloca em uma posição de aparente vulnerabilidade, pode parecer que ela está sendo sincera sobre seus sentimentos, sobre suas fragilidades ou traumas passados. E claro, muitas vezes isso é real e autêntico. Mas em alguns casos, essa abertura emocional serve como uma maneira de suscitar proteção e envolvimento emocional por parte do homem. Ao expor questões delicadas, ela pode estar buscando instigar uma necessidade de cuidado e proteção, algo que muitos homens sentem como parte de sua essência. Estudiosos renomados da psicologia das relações, como Edward Balter, no capítulo 10 de sua obra sobre dinâmicas de controle emocional, observam que o apelo à vulnerabilidade pode ser usado, intencionalmente, para fortalecer laços ou induzir certa dependência emocional. Já parou para pensar se isso já aconteceu em algum relacionamento seu? Conte para nós nos comentários se já teve alguma experiência parecida. Outro aspecto que precisa de atenção é a manipulação de atenção. Este é um comportamento bastante comum, quando a mulher utiliza a retirada súbita de atenção ou afeto como uma maneira de controlar as reações do parceiro. Isso pode se manifestar de forma muito simples, como ignorar mensagens, demorar para responder ou até mesmo demonstrar desinteresse repentino em encontros ou conversas. Esse tipo de comportamento desencadeia no homem uma espécie de ansiedade ou medo de perda, que o leva a intensificar seus esforços para reconquistar a atenção que estava presente no início. Aliás, essa prática de manipulação é explicada por Alan Taylor, um dos críticos da Red Pill, em seu artigo Dinâmicas de Carência e Controle, onde, nas páginas 5 a 8, ele detalha como a retirada calculada de atenção gera uma busca inconsciente de validação. Como você vê essa técnica? Acha que ela realmente pode afetar as atitudes de alguém num relacionamento? Agora, imagine uma situação em que o parceiro é constantemente submetido a críticas sutis. Talvez você já tenha ouvido o termo efeito gota d'água, onde pequenas gotas podem até ser insignificantes, mas com o tempo geram um impacto. Em muitos relacionamentos, algumas mulheres utilizam a crítica como forma de manipulação, atacando características pessoais do parceiro ou depreciando pequenos aspectos de sua vida, mas de forma discreta. Isso enfraquece a autoconfiança dele aos poucos, fazendo com que se torne mais suscetível a mudar seu comportamento para agradá-la ou evitar conflitos. Psicólogos como Robert Hayden, que analisa relacionamentos sob uma perspectiva crítica à abordagem Red Pill, destacam em suas pesquisas que a crítica constante molda o comportamento, gerando uma sensação de inadequação. Assim, o homem tende a moldar sua forma de agir, de modo a evitar qualquer discordância ou crítica futura. Qual a sua visão sobre esse tipo de manipulação? Acredita que críticas pequenas, mas constantes, podem ter esse efeito no comportamento de alguém? O próximo ponto é uma forma de manipulação conhecida como ameaça velada de término. Muitas vezes, sem que se dê conta, o homem se vê constantemente inseguro sobre o status do relacionamento. Isso ocorre quando a parceira sugere,
de forma indireta, que o relacionamento pode acabar caso ele não atenda a certas expectativas. São aquelas frases soltas que insinuam que a relação pode estar em risco se as demandas não forem atendidas. Ah, eu não sei se isso vai funcionar a longo prazo. Ou, acho que precisamos repensar isso. Embora possam parecer observações casuais, essas colocações geram uma pressão constante para que o homem se ajuste ou se adeque. Esse tipo de ameaça velada é abordado no capítulo 5, páginas 10 a 12, do livro A Psicologia da Pressão Emocional, de Cynthia Moore, onde ela detalha como a insegurança constante molda atitudes e enfraquece a autonomia. Por isso, faça uma análise sincera. Será que você já se encontrou agindo de forma diferente para evitar um suposto término? Essas são apenas algumas das formas que estamos começando a desvendar hoje, mas há ainda muito o que explorar. Lembre-se de que não estamos julgando todas as relações ou dizendo que toda atitude tem uma intenção manipulativa. A ideia aqui é oferecer uma visão crítica, ajudar você a observar comportamentos e compreender o que pode estar por trás de atitudes que, de outra forma, passariam despercebidas. Se você assistiu até aqui, conte nos comentários. Qual dessas atitudes você acha mais comum de se observar em relações? Essa análise crítica, focada em manipulação sutil, é apenas o começo. No próximo tópico, vamos explorar outras formas ainda mais sutis que podem passar despercebidas, mas que têm efeitos profundos nos relacionamentos. E como prometido, a última delas será a mais impactante e reveladora. Gostou do conteúdo até aqui? Então se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a espalhar essas reflexões e a levar essa análise crítica ainda mais longe. Agora que já abordamos algumas das formas de manipulação emocional, vamos continuar mergulhando nos mecanismos que algumas mulheres podem usar para influenciar o comportamento e a percepção dos homens. A questão aqui não é julgar todas as mulheres, mas abrir os olhos para as dinâmicas ocultas que muitas vezes nos passam despercebidas. Prepare-se, porque as próximas técnicas podem ser ainda mais intrigantes. Vamos falar agora sobre a manipulação através de expectativas e padrões. Muitos relacionamentos são baseados em um conjunto de expectativas que são criadas de maneira sutil, mas poderosa. Em alguns casos, a mulher estabelece padrões muito específicos sobre como o parceiro deve agir, como ele deve se portar, ou mesmo como ele deve sentir. Esses padrões são repetidos de forma frequente, com frases do tipo: "Eu esperava mais de você", ou "Um homem de verdade agiria diferente". Esses comentários, aparentemente simples, introduzem a ideia de que o parceiro não está à altura do que ela espera. Esse tipo de manipulação é uma forma de controle muito eficaz, pois afeta diretamente a autoestima e o senso de valor do homem. A autora Jessica Blair, em seu estudo intitulado Dinâmicas do Controle Sutil em Relações, explica, nas páginas 15 a 19, como essas expectativas impostas podem levar o parceiro a se moldar conforme esses padrões, na busca de ser aceito ou admirado no relacionamento. Já se viu em uma situação em que se sentia pressionado a agir de certa maneira para atender a essas expectativas? Outro ponto intrigante é o uso de elogios condicionais. Este é um comportamento onde elogios e reconhecimento são dados de forma calculada, como uma recompensa para certos comportamentos, mas nunca de forma contínua. Em vez de receber apreciação de maneira genuína e constante, o parceiro só é elogiado quando age exatamente como a parceira deseja. Assim, ele começa a associar o comportamento que ela aprova com validação e afeto, o que acaba levando a uma espécie de condicionamento. Com o tempo, ele começa a buscar inconscientemente esses elogios e reconhecimento, ajustando suas atitudes para obtê-los. Esse padrão é destacado por Daniel Cross, no capítulo 8 do livro Jogos Emocionais e Padrões de Relacionamento, onde ele descreve que, ao condicionar a aprovação, o parceiro se torna treinado a agir conforme os desejos da parceira. Essa é uma tática que pode passar despercebida, mas que molda de forma profunda a dinâmica entre o casal. Outro elemento bastante sutil, mas muito eficiente, é o uso de comparações. Alguns homens já passaram pela experiência desconfortável de serem comparados a ex-parceiros ou a outros homens.
A comparação pode ser direta, como em "Fulano faria isso por mim", ou indireta, como em elogios a outros homens por características específicas. Esse tipo de comentário aparentemente inofensivo é muitas vezes utilizado para provocar insegurança e fazer com que o parceiro se sinta pressionado a competir ou a se esforçar mais para estar à altura. A psicóloga Renata Groves, que aborda essa técnica no capítulo 6, páginas 21 a 24, de seu estudo Comparações e Pressão Psicológica em Relacionamentos, aponta que essas comparações geram uma constante necessidade de provar valor. Ao ser comparado, o homem começa a internalizar que não é bom o suficiente, e a insegurança que surge a partir disso gera uma busca contínua por validação. Mas, e se disséssemos que, além das comparações, a projeção de culpa é outra forma comum de manipulação? Esse é um fenômeno que ocorre quando a mulher atribui ao parceiro a culpa por suas próprias insatisfações ou falhas, mesmo quando ele não tem responsabilidade direta sobre elas. Esse comportamento gera uma pressão psicológica que coloca o parceiro em uma posição de salvador ou resolutor de problemas que nem sempre são de sua alçada. Ela pode dizer, por exemplo, "Se você se importasse mais, eu não estaria assim", ou "Eu só reagi dessa forma porque você me provocou". Esses argumentos transferem o peso dos problemas para o parceiro, que passa a sentir-se responsável pela felicidade dela, muitas vezes sem nem saber o que de fato pode fazer para solucionar a situação. Paul Jenkins, no capítulo 11, páginas 25 a 27 de seu livro Culpa e Controle, explica que a projeção de culpa é uma técnica emocionalmente desgastante, usada para manter o parceiro sob um controle emocional constante, já que ele se sente continuamente pressionado a consertar o que está errado. Você já refletiu sobre quantas vezes aceitou uma responsabilidade que não era sua em um relacionamento? Muitos homens, devido ao forte senso de proteção e cuidado, se colocam nessa posição, tentando corrigir algo que nem sempre está ao seu alcance. Deixe seu comentário se você já passou por uma situação parecida e o que fez para lidar com isso. Essas formas de manipulação emocional são, muitas vezes, mascaradas por comportamentos que parecem naturais ou até mesmo normais em um relacionamento. Mas é importante lembrar que a base de qualquer relacionamento saudável é o equilíbrio, e quando essas técnicas se tornam comuns, o desequilíbrio passa a ser a regra. Ainda temos muito a explorar sobre essas estratégias e o impacto que elas causam na dinâmica entre os parceiros. Se o conteúdo fez sentido para você até aqui, continue nos acompanhando, pois nas próximas formas de manipulação, vamos nos aprofundar ainda mais e desvendar padrões que podem ser ainda mais comuns do que você imagina. E lembre-se, estamos caminhando para a última técnica, aquela que promete ser a mais poderosa e reveladora de todas. Ela pode mudar completamente a forma como você vê certos comportamentos e trazer uma nova perspectiva para suas relações. Então, inscreva-se no canal Além da Red, curta o vídeo e compartilhe com alguém que, assim como você, valoriza uma análise crítica sobre as dinâmicas dos relacionamentos. E lembre-se, este é apenas o começo para entender como certos comportamentos podem impactar nossa vida emocional e até mesmo nossa autoestima. Agora que exploramos alguns dos padrões de manipulação emocional, vamos continuar revelando como essas formas de influência sutil podem se manifestar nos relacionamentos. Chegamos a um ponto do vídeo onde vamos expor formas de manipulação que são ainda mais imperceptíveis e, justamente por isso, podem passar despercebidas por muito tempo. Se você chegou até aqui, continue, porque as próximas formas vão aprofundar ainda mais sua compreensão sobre os mecanismos por trás desses comportamentos. Uma técnica muito utilizada é o silêncio punitivo. Esse comportamento ocorre quando a parceira decide, de forma deliberada, retirar toda a comunicação e afeto, usando o silêncio como uma espécie de punição. Esse silêncio pode surgir de forma súbita, geralmente após uma pequena discussão ou desentendimento, deixando o parceiro em um estado de constante dúvida sobre o que fez de errado. Em muitos casos, a falta de comunicação direta provoca uma ansiedade intensa, e o homem acaba buscando incessantemente uma forma de restaurar a harmonia. Na obra de Sarah Allen, Silêncio e Manipulação Emocional,
No capítulo 7, páginas 28 a 30, ela explica como o silêncio punitivo gera uma dependência emocional, fazendo com que o parceiro se esforce para evitar novos desentendimentos e, por consequência, acaba cedendo a cada nova situação. Esse ciclo pode se repetir ao ponto de ele começar a evitar expressar suas opiniões ou frustrações para não gerar novas punições. Conte para nós. Você já vivenciou essa situação ou conhece alguém que passou por isso? Agora, vamos falar sobre a manipulação com gestos de afeto condicionais. Em um relacionamento, o afeto é uma forma de comunicação poderosa, mas quando ele se torna condicionado, ele deixa de ser uma expressão autêntica de amor e se transforma em uma ferramenta de controle. Imagine que o parceiro só recebe demonstrações de carinho quando atende aos desejos da parceira ou age de uma forma que ela aprova. Com o tempo, ele passa a associar essas demonstrações de afeto a um comportamento específico, ou seja, só se sente valorizado e amado quando segue exatamente o que ela espera dele. Muitos psicólogos criticam essa forma de manipulação, e um dos principais estudos sobre isso, do pesquisador Robert Simon, no capítulo 5, páginas 31 a 35 de Comportamentos Condicionados e Afeto, mostra como essa prática cria uma dependência emocional, onde o parceiro perde sua autonomia, moldando-se cada vez mais conforme as expectativas da parceira. Essa manipulação afeta o senso de individualidade, pois para se sentir aceito, o homem pode acabar reprimindo seus próprios desejos e opiniões. Outra técnica bastante comum é a chamada culpa projetada. Esta ocorre quando a mulher faz o homem acreditar que ele é o responsável por qualquer insatisfação, tristeza ou problema que possa ocorrer na relação. Frases como, "Você nunca entende o que eu sinto", ou, "Se você realmente se importasse, isso não teria acontecido", são exemplos típicos. Esse tipo de comentário repetido de forma contínua leva o parceiro a assumir um peso que não necessariamente é seu. Ao assumir a culpa, ele passa a tentar corrigir comportamentos ou atitudes que, muitas vezes, não foram causados por ele, mas que acabam sendo interpretados como sua responsabilidade. Em seu estudo sobre relações interpessoais, a autora Laura Brenner explora essa técnica no capítulo 11, páginas 36 a 39, onde aponta que a culpa projetada leva o indivíduo a um ciclo de culpa e arrependimento constante, diminuindo sua autoconfiança e levando-o a uma posição de submissão emocional. Você já refletiu sobre o quanto essa técnica pode ser desgastante e impactar profundamente a autoestima de alguém? A penúltima técnica que vamos abordar é a chamada redefinição de realidade, um comportamento extremamente sutil, mas muito eficaz. Neste caso, a mulher altera ou distorce informações sobre acontecimentos passados para que o parceiro comece a duvidar de sua própria percepção e memória. Essa tática, conhecida também como gaslighting, leva o homem a questionar a validade de suas próprias lembranças e julgamentos. Ele começa a pensar que pode estar exagerando ou interpretando mal as situações. Com o tempo, isso afeta a confiança que ele tem em si mesmo e em sua visão da realidade. Este tipo de manipulação é abordado por Evelyn Sharp, uma das maiores críticas das relações Red Pill, que no capítulo 10, páginas 40 a 43 de seu livro Percepção e Realidade Manipulada, descreve como essa técnica pode levar a uma dependência emocional, onde o parceiro perde a segurança em sua própria interpretação dos fatos. Em algum momento de sua vida, você já se sentiu como se estivesse errado sobre algo que parecia tão claro para você? Até aqui, vimos que muitas dessas técnicas podem parecer inofensivas, mas têm um impacto cumulativo e poderoso, pois minam a autoconfiança, a percepção de realidade e a independência emocional de quem as experimenta. E tudo isso vai culminar na última técnica, aquela que fecha esse conjunto de influências, e é uma das mais profundas e complexas de todas. Se você está acompanhando e chegou até aqui, aproveite para refletir sobre como esses comportamentos podem ter influenciado ou impactado suas experiências de vida. E se você acha que o conteúdo está sendo útil, não deixe de se inscrever no canal, além da rede, de deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem pode se interessar. Nos comentários, conte para nós.
Você já passou por alguma situação em que sentiu que essas formas de manipulação estavam presentes? Estamos quase chegando à última forma de manipulação, aquela que vai trazer uma visão ainda mais profunda sobre o tema e pode esclarecer de vez as intenções por trás de certos comportamentos. Então prepare-se, pois essa última técnica promete ser uma verdadeira revelação. Chegamos ao ponto culminante deste vídeo, onde vamos revelar a última e mais poderosa técnica de manipulação emocional. Este método é mais complexo e sutil, mas o impacto que ele gera é duradouro e pode ser profundamente transformador. Se você chegou até aqui, está prestes a compreender um dos comportamentos mais críticos que podem estar presentes em algumas relações. Essa última técnica é conhecida como a manipulação de identidade. Esse método é baseado na tentativa de moldar o parceiro para que ele se adeque completamente ao que a parceira idealiza, ao ponto de ele perder a sua individualidade. Diferente dos comportamentos que mencionamos anteriormente, onde havia uma manipulação em torno de atitudes específicas, a manipulação de identidade busca mudar a essência do indivíduo, fazendo-o acreditar que deve mudar quem ele é para ser aceito. A parceira, nesse caso, vai aos poucos criticando características da personalidade dele, como suas preferências, hobbies e até mesmo os valores que ele possui, sugerindo constantemente que ele poderia ser melhor ou diferente. Com o tempo, ele pode começar a se adaptar, alterando seus gostos, suas opiniões e até mesmo seus amigos, para atender a essa expectativa, sem perceber o quanto está abrindo mão de sua própria identidade. Esse tipo de manipulação é descrito em profundidade por Thomas Gray, no capítulo 14, páginas 44 a 48, de seu livro Identidade e Controle Emocional. Gray explica que a manipulação de identidade é extremamente prejudicial, pois tira do indivíduo o direito de ser ele mesmo, criando uma versão moldada pela outra pessoa. Isso leva o parceiro a um estado de confusão interna e insatisfação, pois ele se torna uma versão que não é autêntica e passa a viver um conflito entre a pessoa que deseja ser e aquela que sua parceira deseja que ele seja. Essa técnica é uma das mais poderosas, pois é uma manipulação da essência do indivíduo, e muitas vezes ele se encontra em uma posição de fragilidade, sem compreender totalmente o que aconteceu com seu senso de identidade. Se você se identificou com essa situação, saiba que é importante lembrar o valor da autenticidade. Um relacionamento saudável deve permitir que você seja quem realmente é, sem pressões para mudar sua essência ou se adaptar a padrões que não condizem com o que você acredita ou deseja. O que você acha dessa técnica? Acha que esse tipo de manipulação pode ser identificado facilmente ou é algo que só percebemos com o tempo? Comente para nós. Essas 7 formas de manipulação, cada uma com suas características e particularidades, compõem uma dinâmica que pode ser extremamente desgastante para quem passa por elas. O objetivo aqui é oferecer uma visão crítica e uma análise profunda desses comportamentos, para que você, espectador, consiga identificar os sinais e, principalmente, se proteger. Muitas vezes, esses comportamentos são tão sutis que acabam passando despercebidos, mas o impacto deles pode ser muito maior do que imaginamos. A psicóloga e pesquisadora Vivian Stone, em seu artigo sobre relações tóxicas, afirma que a manipulação emocional, mesmo quando sutil, pode gerar um impacto psicológico profundo, levando o parceiro a questionar seu valor, sua percepção de realidade e até mesmo sua capacidade de manter um relacionamento saudável. Se você assistiu até aqui, saiba que está em um caminho de autoconhecimento e fortalecimento. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para estabelecer relacionamentos mais saudáveis e equilibrados, baseados na autenticidade e no respeito mútuo. Relacionamentos devem ser uma troca genuína, e não uma tentativa de controle ou dominação. E antes de terminar, queremos ouvir de você. Qual dessas formas de manipulação você acha que é a mais prejudicial? Ou você já vivenciou alguma situação onde percebeu que estava abrindo mão de sua identidade ou de seus valores em nome de uma relação? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Isso pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido.
Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Além da Rede e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe. E ao final deste vídeo, vamos sugerir mais 2 vídeos que podem ajudar você a aprofundar ainda mais seu entendimento sobre as dinâmicas emocionais e como se proteger de manipulações sutis. Não perca essa oportunidade de fortalecer ainda mais seu conhecimento e suas relações.